mais um passo. Ai, tô morta. Acho que aqui tá bom, uma boa sombra. Vamos ficar por aqui mesmo. Finalmente, sombra e água fresca. Por favor, alguém chama o médico que eu acho que eu vou desmaiar. Tadinho do papai, com tanto peso assim fica até difícil, né, pai? Pois é, meu filho. Então me ajuda a tirar essa mochila aqui das costas. Porque... Acho que ele tá se referindo a outro peso, viu, seu Carlos? Mas é muito engraçadinho, hein, rapaz? Ainda com fôlego pra essas piadinhas. Esse aí não perde tempo, não. Quem foi que esse menino puxou, hein, dona Magali? Pensa rápido, tia. Claro que foi ao pai dele, né? Quem vê o Carlos assim todo sério, nem imagina que já foi um brincalhão cheio de tiradinhas. Pois é, eu era um dos melhores. Esse é meu paizão, viu? Ó, em família se aprende tudo, viu, meu povo? Até o que não presta. Pobrezinho do Carlos Filho, tem culpa de ser assim, não. Tá no sangue contaminado. O sangue, ele tem esse negócio de trazer pra gente o nosso passado e fica entranhado aqui. Só muito Jesus na veia para poder lavar esse sangue contaminado. Conversa é essa de sangue contaminado? Tá vendo, Magali? Tá vendo porque eu disse pra gente não trazer a Tida pra cá? Isso aqui é um passeio em família. Seu Carlos, tá me dispensando mesmo, seu Carlos. Na hora da ralação, a escrava que serve. Aí na hora do passeio, não quer me trazer. Seu Carlos, eu vou lembrar disso quando eu for fazer seu café amanhã, viu? Eita, agora que eu fiquei preocupado. Magali, ela vai cuspir no meu café, Magali. Cuspir o quê, Carlos? A Tida é como se fosse da família. E, aliás, nós combinamos que vamos ter um passeio tranquilo e educativo. Tranquilo? Como? Com esse monte de formiga tentando me ferroar e querendo pegar o bolo? Nada tranquilo. Filhinha, formiga não vai ferroar ninguém não, filho. Ela não tem ferrão, a formiga só vai picar ou morder, entendeu? Quem tem ferrão é a abelha. Júlia. Ó, e deixa de nojinho e come com formiga mesmo. Eu ouvi por aí que formiga faz bem pros olhos, sabia? Meu filho, isso aí é uma lenda da braba, meu filho. Para você ter uma boa visão, você precisa de alimentos ricos em vitamina A, entendeu? Formiga não tem nada a ver com isso. Valha, seu Carlos, quer dizer que aquela ruma de formiga que minha avó ficava mandando eu comer não serviram pra nada? Se deu mal, te disse que dá no teu paizão como eu para ensinar as coisas, né? Pai também é cultura, viu? É mesmo, paizinho. Muito legal aprender com o senhor. Melhor que no colégio, com aquele monte de livros e nomes complicados. Minha filha, de hoje em diante vai ser assim, vai ter vários momentos assim. Amém, amém. E eu estou muito feliz de estarmos aqui todos juntos. É bem verdade que se eu tivesse um pouco mais de dinheiro, dava para fazer um passeio melhorzinho com vocês, né? Mas... Sem formigas, por favor. Com mais comida, né? Ah, seu povo, para reclamar, misericórdia. Na Bíblia tem dizendo, meu povo, que a gente tem que ser grato por tudo que a gente tem. Se isso aqui é o que vocês têm hoje, vocês têm mais é que agradecer, porque amanhã nem isso aqui pode ter, viu? Misericórdia. É isso mesmo, Tida. Gratidão. Nós temos aprendido mais sobre isso com os nossos novos amigos do grupo pequeno e por isso, Carlos, eu quero te pedir perdão, né, pela minha atitude da semana passada. Eu sei que eu fui muito mesquinha, né, e não te apoiei na sua decisão de cuidar melhor do nosso dinheiro. Me perdoa, querido. Querida, eu perdoo você, viu? Olha, eu fico feliz que você tenha reconhecido. Acho que a gente também vacilou, né, paizinho? Né, Carlos Filho? A gente... vacilou. Mas bem que o senhor podia ter me dado a camisa do Mengão, Carlos, né, pai? Tá bom, que desculpa. camisa, menino. Desculpa, pai. Mas foi mesmo, a gente vacilou, por favor. Mas vai que pega, né, a camisa. Ô, gente, eu fico tão feliz de ver esse momento, viu? Porque eu oro tanto por vocês, gente. E Deus está respondendo minhas orações antes do tempo, viu? O menino tá mudando até o seu Carlos. Olha, eu tenho que reconhecer que é verdade, sabe? Eu comecei a mudar quando eu vi as mudanças na vida da minha mulher, do meu filho. E aí eu comecei a ver eles mudando e eu fiquei curioso. Então eu comecei a aprender mais de Deus, a estudar a Bíblia. E aí hoje, numa reunião lá do pequeno grupo, eu tomei uma decisão e agora eu sou um discípulo de Jesus. Mais forte, meu povo, mais forte. Agora eu sei que a minha vida vai passar por uma transformação que vai ser do papoco. Seu Carlos, essa fala é minha, seu Carlos. O senhor, por gentileza, não roube minhas falas, não, que o senhor agora é uma nova criatura, viu? É que eu não lembrava de outra palavra. É na época do papoco mesmo, né, gente? Se converteu, seu Carlos. É impressionante, né, como o mundo dá voltas. E como chega a ficar tonto, viu, pai? Carlos Filho, você é tão de nascença. Crianças, não vamos acabar com esse clima de harmonia que está aqui, tá certo?
Crianças? Ah, não, por favor. O senhor não percebe que eu já sou uma adolescente quase jovem? Quase jovem é forçação, né, Julinha? E eu que sou um pré-adolescente, hein? Impressionante como esse povo nunca está satisfeito com as fases que eles estão. Ficam sempre querendo pular as fases. Aí depois foi que nem sabe bolo solado, que não presta porque você tirou antes do forno. E o pior, quando fica velho querendo esticar a cara para voltar a ser jovem. Eu não entendo esse povo não, misericórdia. Eu estava aqui lembrando do dia que vocês nasceram. Que sufoco, ô Magali, não lembra disso não. Por quê? O que aconteceu? Sabe, querida, quando eu estava grávida de você, a gravidez foi toda muito tranquila. Mas quando você resolveu nascer, foi uma loucura. Eu comecei a sentir umas dores, aí começou a vir as contrações. E o seu pai, né, para variar, estava no trabalho até mais tarde. Quem me levou para o hospital foi um vizinho. Quando o Carlos chegou lá, ele estava tão agoniado, que adivinha, ele errou a sala de parto. Não! Tu entrou na sala do parto de outra criança, não da Júlia. Mal amada. Mas não, que é isso? Não tem nada disso, Júlia, não. É porque eu cheguei lá no hospital, aí disseram assim, não, quem é que é o esposo da Magali? Eu disse, sou eu. Aí eu fui, entendeu? Mas, pai, o senhor não olhou pra mamãe, não? Olhei, quer dizer, tinha tanta gente naquela sala de parto, sabe? Todo mundo dizendo força, força, vai força. E tinha um monte de pano que tudo era lugar. Aí eu entrei lá, peguei na mão da mulher e disse, vai, querida, vai você, vai com força. Vai que é sua, vai você, é sua toda, vai, e foi. E foi. Então, nasceu a criança, aí a mulher disse assim, não, eu queria segurar minha filha no colo. Quando ela pegou a menina no colo, ela disse, oi, Maria Eduarda. Aí ele disse, Magali, não é Júlia não, querida. E a mulher olhou para ele e falou, não, doutor, é Maria Eduarda. Pois é, aí quando ela me chamou de doutor, aí eu disse, não é a Magali não, sabe? Aí eu olhei e disse, vi que não era mesmo e fui embora. Né? Aí quando ele chegou na sala de parto, a Júlia já estava nascendo. Foi emocionante. Não, e depois do ler da história, que sou eu, né? Meu filho, esse negócio de lerdeza tá no sangue, eu já disse. Mãe, eu já tinha cara de Júlia quando nasci? Olha a pergunta da garota. Não, hein? Estou falando com ela. Gente, filhinha, eu fiquei você já curiosa. tinha cara de Júlia, viu? Até hoje a nossa Julinha no coração. É verdade. Gente, eu tô curiosa para saber como é que nasceu isso aqui, Carlos Filho. Me contem. Esse aí você nem me lembra, eu não quero nem lembrar. Olha, isso aí foi difícil, viu? Porque foi cesárea, que eu lembro bem, e os médicos disseram que ele passou do ponto. Até para nascer tu passa do ponto, Carlos Filho. Não, que agora a história foi diferente. É que eu não queria sair do bem bom de lá, comida e bebida à vontade, sem esforço, sem boletim. Aí, e vamos combinar, né? Boletim é uma opressão na vida de um adolescente, né? Opressão é minha mão nessa sua cara de peroba, viu, menino? Carlos, Que é uma opressão. sem ameaças, nós combinamos que vamos fazer a disciplina de uma maneira mais equilibrada. Magali, mas lembrando bem, assim, na Bíblia tem escrito que tem uma vara da disciplina, certo? A Bíblia agora está me dando autorização para disciplinar você, viu, garoto? Esse negócio de aprender aqui, vamos deixar para depois, que eu vou jogar agora bola ali no campo, eu volto já, né? Senão... Antes que sobre pra mim, eu vou ali comprar um picolé. E eu achando que tem um final feliz. Ou corre difícil um final feliz nessa família, viu? Né? Magali, será que a nossa família tem jeito, hein? Ai, querido, nós temos muito que aprender ainda, né? Mas nós vamos fazer isso juntos. Família é o melhor lugar do mundo para aprender. Sabe, você tem razão. Assim, agora que a gente tem Jesus aí, tem Espírito Santo, estamos aí numa igreja, pequeno grupo, e aí tem tanta situação aí para a gente aprender, né? E ainda por cima a gente tem a Tida. Então, se a gente não aprender, vai ser só misericórdia. Minha fala de novo, vocês repararam? Querido, vamos dar uma voltinha ali, só nós dois, ver os passarinhos, vamos lá, vamos arejar. Bagunça sempre fica para te arrumar. Meu povo, desconfie quando seus patrões lhe chamarem assim para um passeio, porque no final sempre acaba sobrando para você, viu? Mas eu vou aproveitar que eu estou aqui de Bob's e eu vou dar um rolê por aí. Vai que eu acho meu príncipe encantado por aqui, não? Família, papai, mamãe, titia. Família. Uma boa tarde, noite na paz de Jesus. Ouvindo essa música e o final, não sei quão perceptível foi para cada um de vocês oferecer flores agora, para não ter que oferecê-las
depois, no momento em que as coisas não podem mais voltar atrás, em que o passado não pode mais ser resgatado. Ontem eu vinha num voo de São Paulo para cá à noite, e antes da gente decolar, o avião em terra, pessoa falando ao telefone, casal chorando, vinham de São Paulo para cá e tinham recebido a notícia do falecimento de um ente querido, 24 anos de idade apenas, e foi duro perceber naquele mesmo ambiente, né, de alegria, o povo chegando, alguns vindo para um tempo de lazer aqui em Fortaleza, e o casalzinho chorando a dor da partida de um ente querido. Talvez essa música e esse fato, antes que a gente entre no nosso tema principal, poderia trazer à sua memória agora, você que me ouve, em nome de Jesus. Imagine se a sua família desaparecesse hoje, você tivesse que ir a um funeral. Muitos chorariam o amargo desespero de não terem feito o suficiente, não terem amado o suficiente, não terem dado atenção suficiente, não terem priorizado o suficiente. Sempre nos velórios a gente ouve isso, ouve aqueles que na paz têm o coração tranquilo porque fizeram tudo que tinha que ser feito, amaram do jeito certo, mas se deram do que deram coisas. Na verdade é isso que permanece, é isso que prevalece. Então, em nome de Jesus, nós estamos encerrando a nossa série Família. Domingo que vem queremos fazer um grande ajuntamento de celebração, de recordação dos valores e princípios que a gente viu ao longo de toda essa série. Mas eu queria convidar você a pensar nisso, em nome de Jesus. Por isso que o tema de hoje à noite é família, lugar de aprendizado. É o lugar mais propício para o exercício pleno do amor de Deus. Não existe outro lugar. E a nossa nação, a nossa pátria, o nosso estado, o nosso município, a nossa capital, nosso bairro, nossa parentela, todos estão sendo destruídos porque a família está sendo destruída por homens e mulheres que decidiram abandonar os valores do reino de Deus. E é triste pensar que até mesmo no meio do povo de Deus, no meio daqueles que conhecem Jesus, há pessoas que estão sendo arrastadas para um menosprezo à família, estão sendo engolidas por uma loucura de tudo que o mundo moderno e pós-moderno nos oferece, e a gente vai abandonando pouco a pouco o filho, a filha, a mulher, o marido, o vovô, a vovó, e assim a gente vai abandonando a casa, o lar, o amor, a atenção e o carinho. E a nossa esperança em toda essa série foi exatamente isso, trazer de volta, demonstrar que a família é de verdade uma ideia de Deus e de que é possível viver isso em nome de Jesus, com todo o poder, com toda a graça, com todo o milagre divino que pode ser operado na mudança maior, que é a mudança do coração e do comportamento de cada um. Os maiores milagres que podemos presenciar numa igreja é o marido voltando para casa e amando a sua esposa, é a esposa amando o seu marido, voltando para casa, é o filho voltando o seu coração em respeito e obediência aos seus pais. São pais dedicando tempo, vida, amor de verdade aos seus filhos, enquanto há vida, enquanto há esperança. Estes são os maiores milagres. Enquanto nós poderíamos ter uma comunidade oferecendo o milagre da operação, das curas, das transformações, dos milagres instantâneos, das dores que nós sofremos no nosso próprio corpo, nós ainda acreditamos que o maior milagre ainda é o milagre da transformação do caráter,
do pai, da mãe, do filho, do irmão, para o resgate do amor de Deus nesse núcleo maravilhoso que é a família. Eu quero convidar vocês a abrirem comigo em Filipenses capítulo 2, vamos ler 15 versículos. E esses versículos, a despeito de falarem de uma cristologia muito profunda, e nós lemos esse versículo sempre na perspectiva do Cristo que encarnou e que agora está à direita do Pai em majestade, eu queria que você pensasse um pouco no poder destas palavras se exercitadas no âmbito da sua família, da nossa família. Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 15, quem puder e quiser, por favor, se coloque de pé para a gente fazer essa leitura. Vamos acompanhar, quem tem a sua Bíblia na sua versão, leia aí, tem também ali no nosso slide. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, dizia o apóstolo Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores, dignos de honra, dignos de cuidado, mais do que a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, da esposa, do filho, do marido, do irmão, do pai, da vovó, do vovô, daqueles que estão dentro da sua casa. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, Ele sim em verdade sendo tudo sobre todos, não considerou o ser igual a Deus que fosse algo que Ele deveria apegar-se ou manter-se naquela posição. Muito pelo contrário, Ele esvaziou-se a si mesmo, Ele deixou a sua posição maior de glória, merecida de toda a honra, e vindo se tornou servo, tornou-se semelhante à raça humana, semelhante aos homens. E estando na posição humana, Ele desce mais um degrau, humilha-se a si mesmo e se torna obediente, obediente a Deus, obediente ao Espírito, obediente até à morte, obediente até ao sofrimento mais cruel, morte de cruz, porque obediência não leva a pessoa só às benesses, mas também ao sofrimento. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, eu incluiria aí, porque está no texto, né? Se dobre dentro da casa, se dobre dentro da família, ao nome desse Senhor que foi o maior exemplo. E que toda língua, em todo lugar, inclusive na sua casa, na sua família, confesse que Jesus é Senhor, dono absoluto, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Temor a Deus, reverência a Deus, tremor, porque Deus é um Deus justo, Ele não deixará o pecado impune, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Não vem de nós, não é a nossa força, Deus já nos capacitou para vivermos essa vida que Ele nos pede viver. Façam tudo sem queixas, sem discussões, sem murmurações, para que venham a tornar-se o quê, amados? Puros, vamos ler juntos, puros e irrepreensíveis,
filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Aleluia, aleluia, aplaudam ao Senhor, Ele é digno. Senhor, nós clamamos nesta noite em nome de Jesus, que a presença poderosa do Teu Espírito, que a ação tomada pelo Pai em nome de Jesus, tomada poderosa, Senhor, ação poderosa para mudar corações, opere hoje à noite aqui, Senhor, fazendo-nos lembrar que cada minuto, cada momento, Senhor, são preciosos aos Teus olhos para investirmos na vida daqueles que o Senhor colocou debaixo do mesmo teto, a nossa família, esposa, esposo, filhos, filhas, irmãos, enfim, Senhor, cada lar representado aqui hoje à noite. Que o Teu poder transforme os caráteres, Senhor, transforme os corações, transforme, Senhor, aqueles que têm um coração de pedra, num coração amolecido pelo Teu poder e pela Tua palavra, Senhor. Que sejam constrangidos pelo Teu amor, Jesus. Pai, se há alguém aqui hoje que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, que em tudo que a gente tratar aqui, Senhor, seja também um momento de testemunho para a transformação de vida, para a glória do Teu nome, pois é em Teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém. Podem sentar. Família é lugar de aprendizado, é o lugar que nós aprendemos das coisas mais profundas da vida. Crescemos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, é no seio da família. É um projeto muito bem bolado pelo Criador, tanto no sentido da multiplicação genética, da multiplicação biológica. Seres humanos se multiplicam quando um homem e uma mulher se encontram. E assim Deus, de forma natural, estabelece esta ordem. A família, portanto, é um lugar de procriação da raça humana, de garantia de perpetuação da raça humana. Hoje a sociedade sem Deus é capaz de criar tipos de família que se tornam tão estéreis e incapazes de procriar e de até manter a raça humana. E vamos partindo para uma humanidade envelhecida, trazendo cada vez mais prejuízo para o sistema de aposentadoria dos países, quando a procriação é castrada de uma forma tal para que os indivíduos, seres humanos individuais, vivam a sua própria vida para si mesmos e não em favor do outro. A família também é lugar de crescimento emocional, desde o ventre. Nós vamos ver aqui algumas instâncias. O carinho da mãe pelo filho, a percepção do feto, do embrião, de tudo que acontece ao redor, intrauterinamente e fora. Todas as percepções, todos os sofrimentos maternos passam para o filho e deixam marcas profundas. Também é lugar de crescimento espiritual. A gente vai ver isso em alguns textos da palavra de Deus hoje e alguns conceitos também. Por isso nós, como povo de Deus, somos chamados pelo Criador do universo a preservar aquilo que Ele mais preza, a família. A família, a família, que toma inclusive o lugar prioritário sobre a igreja, porque a criação da família precede a própria igreja. Mas a igreja também é lugar em que se exalta o nome de Jesus, a graça de Jesus, o poder de Jesus. A ponto de eu ter dito aqui a vocês várias vezes que no próprio lugar de intimidade entre um homem e uma mulher, no quarto, na intimidade, no Santo dos Santos, é o lugar onde você pode invocar o nome do Senhor, como em Cantares, Salomão invoca o nome do Senhor com Sulamita, sua esposa,
No momento de núpcias, vem, ó, 4 ventos, vem de todo lugar o vento de Deus, o sopro de Deus, o poder de Deus. Portanto, a família é este lugar. Nós, como crentes em Cristo Jesus, precisamos levantar essa bandeira. E mesmo que a gente ande numa sociedade ou em meio a uma sociedade em que as peças e os pedaços já estão jogados por aí, de todo lado, de todo jeito, nós precisamos dar a essas pessoas, como experiências amargas sobre família, uma esperança. Que eles possam olhar para Jesus de novo e receberem força espiritual e motivação para começarem de novo. Meu casamento quebrou, mas o da minha filha não quebrará. Minha experiência com o casamento foi ruim, mas não é isso que eu quero para a minha descendência. Senhor, resgata esta geração. Este deveria ser o testemunho de quem já teve um trauma, de quem já foi tão machucado de uma forma ou de outra pelos papéis familiares exercidos por pai, mãe, filho e etc. Cada indivíduo, aqui e agora, é sem dúvida um produto do que trouxemos ao mundo quando nascemos. Por isso a brincadeira na nossa peça, né? Veio no sangue, veio na veia. Nós somos um produto daquilo que trouxemos para o mundo quando nascemos, que herdamos. Mas também somos um produto daquilo que o mundo trouxe para nós ao longo do tempo, enquanto nos desenvolvemos. Somos uma combinação do chamado genótipo, daquilo que herdamos dos nossos pais, com as influências das pessoas e ambientes ao nosso redor. Eu digo isso para que você preste atenção, porque a cada movimento dentro da sua casa há ensino, aprendizagem. Você está passando uma mensagem. Quando liga e desliga um aparelho, quando fala alto ou mais baixo na sua casa, quando você olha nos olhos ou quando você não olha, quando você conversa com seu filho lendo um jornal ou quando você baixa o seu jornal e olha nos olhos do seu filho, quando você entra em casa tarde, quando você nunca aparece, quando você viaja demais, quando você não tem tempo para nada, você está ensinando todo o tempo, todo o tempo. Eu vou passar aqui quase 1 hora tentando dizer para vocês isso. Prestem atenção no que acontece na vida de vocês. Ensino todo o tempo e aprendizado todo o tempo, para o bem ou para o mal. Antes de destacar a família como lugar de aprendizado, eu gostaria que você compreendesse melhor essa herança genética que recebemos e a herança social, do meio, do comportamento. Aliás, dizem os entendidos que muito do que somos está geneticamente determinado. De 1990 a 2001, mais de 50 bilhões de dólares foram investidos no projeto Genoma, ou do projeto Genoma Humano, PGH. E a obra foi concluída em 2003, com o sequenciamento de quase 99% do nosso genoma, daquilo que nos constitui enquanto ser humano biológico, um mapa que poderia determinar inclusive a propensão de uma pessoa a determinadas doenças. É possível saber e detectar, por esse mapeamento do ser humano, se ele é propenso a determinadas doenças ou não, como também a transmissão de características de raça, ou até características de comportamento, de uma geração para outra geração. É por isso que alguns têm medo dessa ciência que controla o gene humano, porque nós poderíamos ter uma raça sendo selecionada no laboratório. Esse aqui eu não gosto. Esse aqui vai nascer com o nariz um pouco mais comprido. Tira fora. Esse aqui vai ter um defeito tal. Tira fora. Isso é como se fazem nos abortos, né? Quando o indivíduo não quer, joga fora, mata logo, tira aí, porque eu não estou querendo. E eu acho que dependesse disso, eu não estaria aqui. E talvez muitos de nós, por essa seleção maluca que é tão perigosa ao cair nas mãos de pessoas sem escrúpulos morais e éticos. Porém, isso tem ajudado muito no sentido de prevenir algumas doenças. Esse mapa que poderia, então, determinar
essa unidade fundamental da hereditariedade. Por isso o dito popular, tal pai, tal filho. Parece tanto, né? Quantos aqui se parecem fisicamente com o pai? Levanta a mão. Pouquinhos. Quantos se parecem fisicamente com a mãe? Quantos não se parecem com nada? Ou com ninguém? Levantaram a mão. Com nenhum dos dois, né? Tudo bem. Tem essa alternativa. Tal pai, tal filho. Quantos são emocionalmente idênticos ao pai? Ai. Quantos são parecidos emocionalmente com a mãe? Eu sou mais parecido com meu pai, falecido há anos atrás. Herdamos traços de caráter, herdamos reações emocionais, doenças ou propensões a elas. Exemplo, pai às vezes é introvertido, o filho nasce introvertido também. A mãe é extrovertida, aí nasce a criança extrovertida. Como? Eu não precisei ensinar nada. O pai é eufórico demais, o menino nasce eufórico também. Às vezes a mãe ou o pai tem uma tendência à depressão, por incrível que pareça. Conversando com o doutor Hélio, nosso amado Lucas, nosso médico, ele falou sobre essa propensão de algumas pessoas nascem com uma propensão à depressão. Está geneticamente determinado. Agora, isso pode ser certamente agravado por circunstâncias. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas, em primeira mão, nós herdamos algumas coisas que são características. Por exemplo, asma. Meu avô era asmático. Meu pai era asmático. Eu fui asmático. E eu tenho uma filha chamada Elissa, está bem ali, também com a bombinha, né? De vez em quando. Mexeu com poeira, começa a piar os gatos aqui dentro. Ela não pediu para nascer desse jeito, eu também não pedi, mas nós herdamos geneticamente. Por que razão? Se mudou alguma coisa no meio do caminho, a raça humana, as misturas, a mudança no tempo, alguma coisa aconteceu ao longo da história, porque com certeza Adão não tinha asma. Nem Eva. Mas depois que eles saíram do paraíso, pense no que eles contraíram. Um bocado de coisa. É assim também. Asma, alergia e etc. Estava ouvindo essa semana o nosso amado irmão Daniel Almeida. Cadê o Daniel? Está aí? Está lá atrás, deve estar lá atrás. O irmão dele está com uma doença difícil chamada anemia falciforme. Doença esclarecida pelo Ricardo Marques, nosso diretor do Colégio Querigma, através de um e-mail. O Ricardo disse: para se ter essa doença é preciso que os dois pais também a tenham, ou pelo menos que sejam portadores do gene. Por isso é importante que pessoas que têm histórico familiar de anemia falciforme passem por aconselhamento genético antes de se casarem e ou antes de terem filhos, pois a decisão precisa considerar esse fato. E lembrar de orar que Deus cure o irmão do Daniel e dê consolo e conforto a ele e a toda a sua família. Percebe? Nós herdamos algumas coisas que são genéticas. Mas tem uma outra herança, a herança do comportamento. Por outro lado, somos produto do meio, à medida que recebemos no ambiente da família, desde o ventre materno. Preste atenção, jovens, preste atenção. Desde o ventre materno, os estímulos que moldam o nosso caráter, nossas ações e nossas reações, nossa visão de mundo, inclusive a saúde do nosso corpo. Muita coisa é determinada dentro da sua casa, a partir do ventre da mãe. Olha o texto da palavra de Deus, Lucas capítulo 1, versículos 41 e 44. João Batista, ainda no ventre materno, reage à saudação de Maria, que estava grávida do Messias.
do Emanuel, do Deus conosco. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o que aconteceu? O bebê, o quê? Agitou-se aonde? No ventre. Houve um movimento. Movimento acontece, mas deve ter sido algo extraordinário e extraordinariamente perceptível. A mãe Isabel ficou cheia do Espírito Santo naquele momento. Logo que a sua saudação, a saudação de Maria, chegou aos meus ouvidos, o bebê João, que está em meu ventre, agitou-se de alegria. Queridos, que coisa fantástica a palavra de Deus, demonstrando a importância da alegria ou da tristeza, da dor, do trauma, da paz e da guerra influenciarem dentro do ventre da mamãe. A nova ultrassonografia 3D, desenvolvida pelo professor Stuart Campbell, na clínica de Create Health em Londres, mostra que a partir da 26ª semana, os fetos apresentam vários comportamentos típicos de bebês recém-nascidos. Se coçam, sorriem, choram, chupam os dedos e têm soluços. Reações parecidas com bebês recém-nascidos. Então preste atenção, papai, mamãe, preste atenção, irmãozinho, preste atenção o tipo de lar que você vai construir, e talvez você possa pensar, e nem pode imaginar, aliás, porque você não tem hoje lembrança do que aconteceu na época, naquele ambiente em que você nasceu, em que eu nasci, em que nós nascemos. E que tipo de ambiente nós estamos agora preparando para os futuros bebês que nascerão? Se o nível de angústia e de ansiedade da gestante tiver intensidade muito elevada, ou mesmo sofrer traumas emocionais ou estresse crônico ou agudo, há de se desencadear grande sofrimento fetal, ou seja, a criança no ventre vai sofrer se a mãe sofre do lado de fora. Quantas mulheres aqui poderiam testificar de uma gravidez complicada? Do sufoco, da incompreensão do marido, talvez da perda, da dor, da criança indesejada, da criança que foi gerada fortuitamente, por um caso qualquer, numa esquina qualquer. Pense no sofrimento de crianças que nascem no ventre de adolescentes, que não estão preparadas hoje, mas estão engravidando, por conta dessa loucura da sociedade, que não tem mais na família e no lugar da casa, no casamento, o lugar para o amor se desencadear, juntamente com o auge da sexualidade dentro do casamento, porque agora tudo acontece em todo e qualquer lugar, pode ser num motel, pode ser numa esquina, pode ser na beira da praia, pode ser na rua, pode ser numa praça, pode ser em todo lugar. Ontem eu conversava com um menino de 11 anos, que sentou do meu lado. Ele estava com uma família vindo aqui para Fortaleza, para um passeio no Beach Park, família grande. Ele sentava do meu lado e nós estávamos vendo a revista, e ele olhou uma revista do, acho que é o Justin Bieber, né? Ele disse, eu estou com raiva desse cara aqui, porque um cara lá gostava de uma menina lá na minha escola, 11 anos, olha o papo. E a menina disse que não queria mais ele porque ele não tinha o cabelo do Justin Bieber. Ou seja, marmanjos de outrora. Nós não tínhamos o cabelo do Ringo Starr ou do John Lennon. Olha a gente, ó. E vocês jovens que não têm a cabeleira do Justin Bieber, compram uma peruca. Depois você mostra a realidade. Ou então você diz assim, você também tem que ter a cabeleira da Gisele. E o rapaz disse, olha, não gosto dessa música, não gosto desse cara por causa disso. Também essas outras músicas eu não gosto não. Eu gosto de moda de viola. Porque meu avô gostava de moda de viola, meu pai gosta de moda de viola, e lá em casa a gente mora no interior, eu gosto de moda de viola, porque não tem essas besteiras que tem hoje nas músicas. Eu disse, rapaz, esse menino deve ser de um ET, de algum planeta. O nome dele é João Vitor. Menino estranho. Mas vocês já pensaram
na situação de gravidez dentro de casa, por conta de briga de casal, problemas financeiros. Já imaginaram o que pode desencadear? Marcas profundas, podendo mesmo acarretar problemas orgânicos e psíquicos com decréscimo do seu desenvolvimento físico. Dr. Hélio explicou para mim esses dias, lá no consultório, que a genética de um ser humano pode torná-lo propenso à depressão, ao diabetes, à obesidade, mas evoluímos na medida que recebemos educação integral desde o ventre da nossa mãe. Podemos melhorar e muito, podemos jamais contrair uma determinada doença se formos cuidados desde pequenos, se o ambiente for favorável. Tudo, amado, que experimentamos na sociedade, na política, na religião, na economia, na ecologia, tudo está relacionado direto ou indiretamente com o que acontece dentro da nossa casa, dentro da família, no seio da família. A sociedade, através dos seus governantes, bradam às vezes que a resposta está na família, mas ao mesmo tempo as políticas públicas fazem é destruir a família. Quando se quer combater o crack, a droga, ao mesmo tempo se financia nesta cidade projetos e programas que fazem com que os traficantes fiquem preparados para despejar sobre Fortaleza quilos e quilos da droga. Parece incoerente. Eu me lembro no final do ano passado, conversando com o governador, num evento, depois de eleito, é claro, falando exatamente sobre a questão da prevenção do crack. Estava aqui na nossa boca, aliás, tivemos a oportunidade, eu e o Nelson, de falarmos publicamente isso. Que se o governo está interessado em cuidar da questão do crack, também tem que cuidar para não estimular, através de financiamento, eventos que estão fazendo com que os jovens sejam expostos à loucura da bebida, que vai para a maconha, que depois vai para o crack, e aí acabou. Não adianta você lidar com a consequência final e não cuidar da causa. Por isso, meus queridos, em nome de Jesus, percebam que a sua família é um ambiente que pode gerar um bandido, ou um homem de bem, uma mulher de bem, ou uma pessoa completamente abusiva e que vai acabar com a sociedade, acabar com a geração futura. Pense nisso. O que você faz dentro da sua casa tem consequências para fora. Estamos aprendendo todo o tempo, e todo momento, e a todo momento. Infância, adolescência, juventude, termo desconhecido na Idade Média, nem havia isso, porque naquela época, na Idade Média, não era um dado importante. Só a partir do século XV começamos a pensar em fases. Aliás, ninguém pensava em idade naquela época, quantos anos, né? Não era preocupação isso. Mas pensa agora na convivência fora do lar, os jovens, as crianças, a mulher, o homem. É o lugar mais adequado para se aprender os valores do reino de Deus. É o melhor lugar para a disciplina das virtudes cristãs. Não repassem isso para ninguém. Senhores pais, em nome de Jesus, não repassem o ensino e a educação, seja no campo biológico, do cuidado do corpo, da vida, seja no campo da emoção, de fazer uma menina se sentir uma mulher importante quando o pai ama, elogia, cuida. Não deixe que o ensino espiritual seja relegado a quem quer que seja, inclusive à igreja. A igreja não é a principal responsável pela educação espiritual dos seus filhos. Amém? A família o é. A igreja é parceira, a escola é parceira de uma educação formal que deve começar dentro de casa. Uma criança não aprende a falar na escola, aprende a falar em casa, quando os pais estimulam com a fala. Mas muitas crianças que os pais mal falam, mal conversam, elas aprendem primeiro a mexer
nos aparelhos que são despejados e colocados nas mãos da criança como se fosse uma coisa de grande orgulho, o seu filho agora saber mexer com os aparelhos mais sofisticados da tecnologia moderna, mas eles não aprendem a sofisticação do que é conversar com o pai e a mãe, do que é dialogar, do que é ouvir, falar, poder expressar seus sentimentos, ouvir do pai e da mãe as coisas mais importantes das primeiras caminhadas na vida cristã ou na vida de crescimento. Não deleguem. Não deleguem. Frei Leonardo Boff, numa entrevista, esse franciscano, ele disse: meu amor pela natureza me foi ensinado pela minha mãe. O amor pela natureza me foi ensinado pela minha mãe. Em 1 Reis capítulo 22 diz que Acasias, filho de Acabe, reinou 2 anos sobre Israel e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Diz o texto: porque ele andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e serviu a Baal, e se inclinou diante deles, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Tal pai, tal filho. Você é exemplo. Aliás, pausa aqui comigo agora, por favor. Pega alguém aí do seu lado e conversa rapidinho sobre 3 coisas boas que você herdou dos seus pais. E uma coisa que você disse: isso eu tive que rejeitar. Isso aqui foi uma característica do meu pai que essa eu não gostei. Compartilha aí, por favor, rapidinho. 3 coisas boas. Você fala as 3, o outro fala as 3. Quem está ouvindo esse barulho não é reza. Pronto? Seu pai foi denunciado hoje à noite aqui, né? Queridos, isso comprova aquilo que o texto bíblico diz em Provérbios 22:6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Preste atenção aí. Agora, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês aqui é a seguinte: olha, querido, esse é aquele texto de Provérbios 22:6, que o povo diz assim, ó: instrui o menino no caminho que deve seguir, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aí diz assim, essa é a promessa, que se você criar o seu filho nos caminhos do Senhor, ele vai andar nos caminhos do Senhor para sempre. Não é isso que o texto está dizendo. Dentre as várias interpretações errôneas que nós temos das Escrituras, esse é um texto que a gente usa de forma errada. Isso não é o que o texto está dizendo. Isso aqui é um provérbio. É mais ou menos dizer assim, lembra daquele ditado popular que diz assim: o pau que nasce torto não tem jeito, morre torto. Aliás, eu lembro dessa música, meu pai cantava. Eu agora me lembrei da letra sem querer, mas não vou ler o resto, não vou cantar o resto não. É diz, baiano burro garanto que nasce morto, né? Sou da Bahia, comigo não tem horário, eu sou otário, você pode negar. Sou cabo de sangue na guerra, fui para a Inglaterra ensinar inglês, é como, sei lá.
Era um negócio assim. Meu pai cantava demais, porque meu pai é sergipano, minha mãe baiana. Eu nasci na zona norte de São Paulo, mas era chamado de baianinho pelos paulistas lá, sendo eu paulista, porque tudo que vem daqui para cima, de São Paulo para cima, é baiano. Inclusive o cearense, eles nem conhecem direito lá. Tudo é baiano. Tanto é que tem coisa errada, o cara diz, fez uma baianada. Não é justo. Mas voltando para o texto, Provérbios 22:6 não é promessa. O que o texto está dizendo é o seguinte: você cria a criança num caminho e a probabilidade é que ele vai caminhar naquele caminho, mas isso não é garantia. Porque, amados, a Bíblia é enfática quando diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pai não leva a maldade do filho, nem o filho é do pai. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Davi teve vários filhos. Salomão foi de uma índole. Absalão quis matar o pai. Às vezes você tem, na mesma criação, no mesmo estilo, um filho sai de um jeito, o outro sai do outro jeito. E os pais põem a mão na cabeça e dizem, o que eu fiz? Pequei contra Deus. Fiz coisa errada. E fica com drama de consciência. Espera aí, papai. Espera aí, mamãe. Isso não é uma promessa. Isso é um ditado. É um provérbio. Você não pega um texto de provérbios e usa como se fosse uma promessa. E o texto não diz, ensina a criança no caminho certo, e quando ele crescer não vai se desviar do caminho certo. O texto não diz isso. Coloca de novo lá para mim, por favor. Essa versão até esclarece um pouco mais. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É o que a Bíblia está dizendo, é um provérbio. Sabe o que é provérbio? É um ditado, não é um mandamento, não é uma promessa, é um ditado. Faz isso que pode dar nisso, faz isso que vai dar naquilo. O texto não diz mal nem bem, se ensina errado vai dar errado, ensina certo, pode dar certo, mas pode dar errado também. Não pegue um versículo da Bíblia para tentar fazer uma teologia em que agora você cria o seu filho no evangelho, que ele vai ser crente lá na frente. Não existe essa promessa. Eu tratei minhas filhas como descrentes até o dia em que elas decidiram aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Não sei com que idade foi, Elis? Você aceitou Jesus, lembra? 4. A Midian acho que foi já quase 10 anos, alguma coisa assim. Claro que você ensina a criança a orar, vamos orar na refeição, e você ensina os versículos, você leva para a geração futuro, só que você, como pai esperto que conhece que só pela graça de Jesus uma criança pode ser salva, a não ser que ela vá embora antes do tempo, e o Senhor pode levá-la ao trono, como aconteceu com o filho de Davi. Mas você tem que ensinar o seu filho a fazer a oraçãozinha, a cantar os cânticos, levantar a mãozinha, mas com outro olho você tem que estar olhando e dizer assim, pecador miserável, que precisa se arrepender e ser lavado pelo sangue de Jesus. Não é porque é filho de pastor que vai ser santificado e crente. Aliás, essa igreja nos ajudou muito a criar os nossos filhos, porque nunca olharam para os nossos filhos como anjinhos santificados, porque fazem besteira, fazem bobagem, erram também, e tem que ser tratado como criança que um dia precisa entregar a vida a Jesus como qualquer outro. Amém? É graça, meu irmão. Cuidar bem de nossas crianças é obrigação diante de Deus e obediência. O resto é graça, e graça é favor imerecido. Por que muitos pais se decepcionam no futuro quando os filhos, por exemplo, abandonam o lar, vão para a droga, negam Jesus, não querem mais nada com a fé? Por que os pais ficam desesperados? 2 motivos. Presta atenção, 2 motivos. Motivo primeiro, ele se acha tão bom na sua criação, que aí ele diz, Deus, como é que eu fiz tudo certo e o Senhor errou aí, que não fez o que me prometeu? Está vendo como eu sou bom pai? Não pode ter dado errado. Aí ele fica decepcionado com Deus, porque ele fez tudo certo. Autojustiça.
Por mais que você tenha feito certo, tome cuidado, nós somos humanos e falhos. É a graça e a misericórdia de Deus que vai agir. Como a gente vê muitos pais que tratam seus filhos da pior forma possível. Às vezes é um bandido criando um filho para ser bandido. E o menino conhece a graça de Jesus e se converte. É ou não é? Quantos aqui vieram de famílias disfuncionais, com uma hereditariedade maldita, mas entregaram a vida a Jesus e foram transformados pelo poder de Deus? O que é que esses pais fizeram? O quê? Nada. Mas a graça os alcançou. Entende? A graça os alcançou. Outro motivo que o pai fica decepcionado é porque ele não sabe amar de verdade. Ele amou essa criança enquanto ela fez tudo certinho. Mas no dia que a criança fez algo errado, ele não sabe amar. Ele sabe amar o pecador lá fora. Se disser que tem um filho bandido lá fora, pecador, drogado, aí ele vai lá na casa de recuperação, fazer boa obra, vai abraçar o menino. Mas quando Deus diz, agora é teu filho, aí o pai fica decepcionado, porque ele está mais preocupado com a reputação dele do que com o indivíduo carente do amor de Jesus, que agora vai ser demonstrado de fato e de verdade. É duro ouvir de um filho que ele está no pecado, é duro, mas qual é a reação? Amar, porque a família é um lugar de aprendizado. Ame sempre papai, ame sempre mamãe. Vá com seu filho aonde ele for, vá até a porta do inferno. Se ele for lá, vá até a porta, porque você não vai poder entrar, você é crente. Mas diga, meu filho, se você quiser caminhar em direção ao inferno, você não quer o Jesus que eu tenho, pois eu vou contigo. Eu estou contigo aqui, eu vou com você até lá. Mas eu não posso entrar, aí vai ser a decisão sua. A alma que pecar, essa morrerá. Olha o texto de Ezequiel, capítulo 18, versículo 19 a 21. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Está o texto lá? Tem texto aí? Oi. Bom, vamos lá, eu vou ler. Contudo, vocês perguntam, por que o filho não partilha da culpa de seu pai? Uma vez que o filho fez o que é justo e direito e teve o cuidado de guardar todos os seus decretos, com certeza ele viverá. Aquele que pecar é quem morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá, não morrerá. Apesar de tudo que recebemos, sempre seremos responsáveis pelas nossas escolhas. Elas nos aproximarão ou nos afastarão do ideal de Deus para nós. Por isso, amados, a importância da estrutura familiar e do ambiente como projeto divino para a presente geração e a vindoura geração. Temos sido desafiados a olhar para a família como base divina para o resgate da dignidade humana, para o estabelecimento do reino de Deus. Não foi à toa que Deus disse a Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foi por acaso que Paulo advertiu os líderes da igreja. Se alguém não sabe governar a sua própria casa, não pode, como pode governar a igreja de Jesus? Eu queria dar um exemplo aqui, não estava no script, mas eu vou fazer. Elissa, vem cá. Dizem que ela parece comigo. Não, vamos subir aqui. Vou me lembrar de um fato que fez o papai aqui tremer nas bases, acho que ela vai lembrar. Ela é americana, nasceu nos Estados Unidos, na época que eu estava estudando fora. E num determinado momento da história, nós fizemos uma forcinha para ela ir lá estudar, porque podia, como americana, ganhar bem, estudar nas universidades de lá, mas não ficou um ano, quis voltar, porque o cristianismo que era vivido aqui, principalmente o seio da igreja, o ambiente da família, falou muito mais alto, e ela não se encantou pela América, que ela poderia ter ficado,
e voltou para o Brasil para estudar aqui numa escola pública, numa faculdade pública, acabou dando certo e hoje, louvado seja Deus, tem a sua família. Mas eu me lembro de uma situação, que talvez ela possa resumir para a gente, em que ela me falou de uma dúvida em relação à fé. E eu não sei, você lembra disso aí direitinho? Está em dúvida? Acho que agora não tem dúvida mais, mas foi um momento difícil. O que rolou naquela época? Bom, na realidade foi um momento assim, eu tinha feito 18 anos na época e viajei, passei um ano fora, sozinha e cheia de muitas ambições, de muitos sonhos. Foi um momento em que eu me deparei com a realidade assim, do que é a vida, né? Do futuro. Na época era para fazer faculdade, e administração, e trabalho, e dinheiro, e a vida, e construir coisas, as melhores faculdades, o desejo de fazer sempre assim. E, na realidade, estou com um pouquinho de falta de ar, por isso que eu estou tossindo. E eu me lembro que, diante daquela circunstância e daquelas ambições, eu comecei a me deparar com a realidade de uma sociedade voltada para o trabalho, né, que tinha relações, sim, mas com muito movimento ao trabalho, ao fazer, ao realizar, e pouco tempo para olhar no olho, para dar um abraço, para conviver, para colocar o pé no chão. E eu comecei a ter crises muito grandes, assim, daquilo que eu queria, de quem era que eu queria ser, e no meio disso tudo foi um momento assim de prova na fé, né? Como eu falei, eu me converti aos 4 anos, eu me lembro, mas foi nessa época que eu acho que foi assim a prova de fogo, né? Assim, a crise de saber se Deus, tu existe mesmo no meio de tudo isso, no meio de tanto fazer, de tanto realizar, de tanto querer construir para ganhar mais e fazer mais. Onde é que está Deus nisso tudo, né? Onde é que ele está? Ele existe mesmo? Eu fiquei muito confusa e muito tempo sozinha, passava muito tempo só, fazia tudo muito só. Às vezes eu ligava para casa, na época era o ICQ, né? A gente ia comunicando lá e falava, pai, eu tô assim muito confusa, tô assim me deparando com realidades que estão diferentes daquilo que eu estava acostumada e estou me questionando de muitas coisas, né? Mas no fundo Deus, assim, naquele lugar sozinho, ele se revelou a mim como um Deus que realmente muito pessoal, né? E que me trouxe assim convicção daquilo que eu queria, daquilo que realmente importava no meu coração, e que foi um dos motivos que me fez voltar. Mas realmente acho que eu passei um pouco de, né, assim, do susto, o pai do outro lado, né, ouvindo e vendo. Eu sempre gostei muito assim de pensar e de raciocinar algumas coisas, e eu estava realmente assim muito assim tentando encontrar, né, qual seria o caminho. Mas Deus foi misericordioso, foi gracioso e me trouxe dos pés da cruz e a essência daquilo que é viver e construir primeiro para Jesus, para o reino, relacionamento, né, pé no chão, vida na vida, e o resto Deus acrescentaria, e Deus mudaria os meus sonhos, e Deus se revelaria passo a passo, né? Eu não sabia o que ia ser o futuro, mas Deus foi bom. Acho que é isso, né? É isso. Valeu. Eu estava tocando nesse texto de Timóteo porque eu acho que foi um texto pesado para mim naquela época. Não é à toa, gente, preste atenção, que Paulo diz a Timóteo no capítulo 3. O líder, o pastor, o presbítero, que não cuida bem da sua própria família, não tem como cuidar da igreja de Jesus. Pesado, né? Se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar de quê? Da igreja de Deus. Esse alguém aí é o presbítero, é o pastor, é o líder. A importância que Deus dá ao equilíbrio e o cuidado da família. O que Deus está dizendo é que eu posso ser um grande pregador, eu posso ser um grande intérprete da palavra de Deus, eu posso ser tudo isso. Posso orar, posso operar milagres, eu posso fazer um bocado de coisa, mas nada disso adiantará se eu não conseguir cuidar das minhas relações familiares. Desde o início do meu ministério nessa igreja,
Aliás, todos os pastores aqui pensam exatamente assim. Qualquer um que dentro da nossa casa decidisse por decisão própria, como aconteceu com a Elissa, lá nos Estados Unidos, me liga dizendo: pai, eu estou com crise de fé. Significa, eu estou aqui no meio de ateus, eu estou no meio de pessoas que não creem, os amigos que ela tinha arrumado lá no trabalho, e ela disse: eu estou com crise de fé, eu não sei mais se eu creio nisso tudo. Eu do lado de cá, o que eu podia fazer? A não ser orar e entregar a Deus e dizer: Senhor, eu fiz o que eu pude, mas a decisão é dela. Um pai, um pastor, um líder precisa ter a consciência disso. De ninguém é requerido esse tipo de comportamento, mas o pastor, cujos filhos ou cuja esposa decida caminhar fora dos caminhos do Senhor, isso nos desqualifica para o ministério. Ouviram? O pastor que não tiver uma família que possa ser exemplar, não absolutamente perfeita, porque isso não existe. Eu erro, minha esposa erra, minhas filhas erraram, e assim somos nós. Mas em questão de fé, a família do pastor é a base espiritual que dá a ele suporte para ele poder ser o que é na sociedade, na igreja, em qualquer lugar desse país, desse mundo. Nós tivemos um caso aqui na nossa igreja, o pastor Alcimor, na época que o seu filho Daniel entrou em crise e decidiu experimentar coisas do mundo. Alcimor veio diante dessa igreja e disse: eu estou fora do ministério pastoral. E recuou, saiu fora. Até que houvesse reconciliação do seu filho, voltando para casa, e ele voltou novamente a cuidar do ministério como pastor, respeitado por essa comunidade. Vocês entendem isso? Amém? Significa que aqui, como na Bíblia, nós damos importância ao que acontece dentro da sua casa. Você é líder espiritual, você foi chamado por Deus como crente em Cristo Jesus. Pense que a sua casa é o melhor lugar de aprendizado para as virtudes e os valores do reino de Deus. Não menospreze, porque Deus prima e preza pela família. É lugar de aprendizado com os mais velhos, com os idosos. É lugar de aprendizado com seus pais, lugar de aprendizado entre marido e mulher, aprender a suportar o outro, amar o outro, a cuidar do outro. O amor de 1 Coríntios 13 serve para esta relação, o amor que tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Mas acima de tudo, lembre-se, vocês estão ensinando todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Por isso Deus diz lá em Êxodo: não façam imagens, não façam ídolos para vocês, porque eu vou castigar os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração, e vou tratar com bondade até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos. Deus às vezes permite que uma maldição venha lá do bisavô, do avô, do pai, vem para o filho, aquela loucura, como o alcoolismo, às vezes o mundo da droga, às vezes o mundo da bandidagem, às vezes vem aquelas coisas relacionadas com esoterismo, com espíritos demoníacos, vindo de pai para filho, e de repente quando um filho entrega a sua vida a Jesus, aquela maldição é quebrada na hora, e ele começa uma nova família, uma nova casa, até a sua genética. Se eu sou parecido com meu pai, como era parecido com meu avô. Eu já disse aqui algumas vezes para vocês, e não falo isso com orgulho, ninguém pode se orgulhar de uma coisa dessa no sentido bom. Mas meu avô era um sergipano, meu avô era um sergipano que viveu durante aquela época exatamente nos redutos de Lampião. Ele parecia muito com um homem rude, um homem duro, um homem forte, um homem... E puxa vida... Aí vem meu pai, aí vem a minha própria vida, vem algumas reações que eu tinha quando era jovem, tanta coisa. E quando eu me deparei com o Evangelho de Jesus, que Deus começou a mudar a minha vida, ensinar que eu tinha que servir mais do que ser servido, amar a minha esposa mais do que exigir dela, que me servisse todo o tempo. Quando eu fui me tornando mais meigo, mais terno, difícil, mas o amor de Jesus faz isso em nós, homens de Deus. Para que a lei Maria da Penha não nos atinja jamais.
para que as mulheres cristãs que vivem debaixo de homens que são homens de Deus não tenham que sair por aí para garantir, para ganhar a vida, para se defender, para não acabarem a vida separadas, porque são homens que amam, que cuidam, que suprem. Mas a família é lugar de aprendizado mais do que qualquer outra instância. Feliz é o homem que teme. Eu queria destacar aqui, para a gente terminar hoje à noite, chamar o pessoal do louvor aqui para frente já. Tem 2 textos que eu gostaria de destacar. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 a 9. E o outro texto, vamos só olhar Deuteronômio 6, se tiver o slide, por favor. Mas Paulo disse para Timóteo: eu me recordo da tua fé não fingida, que primeiro habitou em tua avó Lóide, e depois em tua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você a influência dos avós, a influência da mãe, na fé de Timóteo, que tinha um pai grego, a influência da família na educação dos filhos. Esse é o texto, e o texto de Deuteronômio capítulo 6. Só para dizer uma coisa, amados, presta atenção aqui. O nosso governo, o governo brasileiro, tem hoje um ideal socialista de que a educação de crianças não é tarefa primária da família, mas do Estado. Por isso eles querem os seus filhos em escolas públicas aprendendo coisas que vão desconstruir a moral cristã que você constrói dentro de casa. Infelizmente, você às vezes tem que correr para um tipo de educação paga, porque o nosso Estado está sob o controle de um socialismo que desconstrói a família. Preste atenção. Todos esses valores, tudo que foi já dito sobre este filme, essa cartilha, que já foi rechaçada por tantos, que a presidenta Dilma voltou atrás, porque ia realmente instituir uma cartilha gay para ensinar para as suas crianças pequenininhos, que era absolutamente normal um menino beijando um outro menino, ou fazendo sexo dentro do banheiro, seja o que for, porque o Estado tem esta filosofia, esta orientação de que a educação dos seus filhos, por exemplo, há pouco tempo o Ministério da Educação falou sobre o homeschooling, que é você ensinar a sua criança as matérias normais dentro da sua própria casa, você não precisar submetê-lo a um tipo de ambiente que vai desconstruir a moral e a ética que você dentro de casa tem direito de colocar na cabeça dos seus filhos. Mas apesar disso, o Ministério da Educação já se colocou na oposição a esse método de ensino, contrariando até mesmo tratados internacionais que o Brasil assinou. E o ministro do Superior Tribunal de Justiça declarou o seguinte: que os pais não podem dar educação escolar em casa porque os filhos não são dos pais. Entenderam? Os filhos não são dos pais, de acordo com a nossa magistratura. E são de quem? Da sociedade? São de quem? Dos liberais? Pertencem a quem? Em nome de Jesus, nós precisamos dizer isso como crentes em Cristo Jesus: os nossos filhos pertencem ao Senhor, que nos entregou a responsabilidade, e eles nos pertencem por delegação divina, e nós não podemos entregá-los a quem quer que seja, amém? A quem quer que seja. Instrui o menino no caminho que deve andar, faça o que a Bíblia manda de verdade. E se você tiver que escolher, escolham parceiros que você confie para a educação dos seus filhos. Espiritualmente falando, a igreja pode ajudar, vocês vão nos ajudar, como voluntários do Geração Futuro, construindo um lugar melhor para essas crianças, dando a eles o conteúdo bíblico que vai ajudar. Nossa escola, o Colégio Querigma, tem feito isso ao longo dos anos. E talvez alguém diga: isso é propaganda sim, porque nós fazemos educação
exatamente por princípio e não por dinheiro. E educar poucas crianças numa sala de aula custa caro, mas é um colégio que tem primado pelo cuidado espiritual dessas crianças e não só injetar informação goela dentro para eles responderem questões de vestibular, mas respondam para a vida, amem para a vida, sejam criados para a vida, principalmente a vida em Cristo Jesus. E não é só o Querigma, tem outros colégios nessa cidade que também têm mesmo viés. Confiem a pessoas que vão fazer isso. Se são babás que vão cuidar das suas filhas, por favor, seus filhos, em nome de Jesus, procurem nessas parceiras pessoas que conhecem o Senhor, como a nossa Tida, que ao longo do tempo viu uma família toda sendo transformada pelo poder de Jesus. Como eu já vi muitas funcionárias, antigamente chamada de empregada doméstica, amantes do Senhor, que levaram famílias inteiras à conversão, porque oravam e porque faziam as coisas como ao Senhor e não aos homens. Não deleguem nem a TV, nem a escola, nem a igreja, a responsabilidade que é nossa, que é sua, somente sua, em nome de Jesus. E que o ensino na sua família aconteça todo o tempo com os princípios da palavra de Deus. O texto está pronto? Deu certo? Então põe aí. Vamos ler juntos? Acho que dá para a gente ler junto. Vamos lá? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando para a possuíres. Bora lá. Pulou? Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Foi? Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Vamos lá, vamos, gente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Gente, vamos ler com mais força esses versículos que vem aí. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. Pronto, amém? Ensina sentado, andando, acordando, caminhando, brincando, pulando. É aí a escola da vida, para ensinar os valores do reino de Deus na família. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nesse lugar, abrindo a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que foi herdado geneticamente dos nossos pais, aquilo que de bom pudemos herdar. Louvado seja o teu nome por isso. Aquilo que de falho, defeituoso, por acaso, Senhor, alguma anomalia, alguma normalidade, pedimos que a tua graça nos ensine a superar isso, seja do ponto de vista das doenças, das propensões. Pedimos também que toda a herança de comportamento que veio lá do ventre, que porventura nos magoaram, nos machucaram, que hoje à noite o teu povo aqui reunido possa dizer, diante de principados e potestades: eu perdoo meus pais, perdoo aqueles que abusaram, perdoo aqueles que me fizeram mal no passado, porque eu quero ser liberto pelo poder de Jesus para caminhar em frente e fazer da minha família um lugar para a glória do reino do Senhor. Pai, que as famílias que estão sendo construídas,
possam ter a consciência através dos pais, dos irmãos, dos avós, de que nós estamos todo o tempo ensinando aquilo que é de bom ou aquilo que é de ruim. Mas em nome de Jesus, que o teu povo se levante para proclamar a verdade, Senhor. Que as famílias desta igreja continuem brilhando como luzeiros num mundo tenebroso. Que para a glória do teu nome, Senhor, gerações vindouras continuem a proclamar o teu nome, porque nós demos as flores em vida, não na morte, mas em vida. Oh Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez aqui hoje à noite, pela tua palavra que não voltará vazia. E ainda te peço, Senhor, hoje, que se houver alguém aqui nesse auditório, que ainda não conheceu Jesus como Senhor e Salvador, e gostaria de hoje à noite, reconhecer o amor de Deus Pai, o amor do Filho Jesus, sua morte na cruz. Fique de pé, levanta sua mão aí, antes de eu pedir. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, aleluia, um casal ali, parece um casal, não é? Ah não, é a senhora e o senhor ali atrás. Mais alguém hoje à noite dizer: eu quero Jesus como meu Senhor e meu Salvador, quero seguir a Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Cadê o abraço para esses dois aí, gente? Parece que é a mamãe e o filhão, não é? Que coisa linda, glória a Deus. Logo depois vocês têm aí o Espaço Conexão. Quero agradecer a Deus e a presença também da Suzy, do programa Paz e Amor, que esteve aqui hoje, gravando tudo que aconteceu aqui na IBC. Que Deus abençoe a Suzy, até o João, que também esteve aqui no nosso meio, o João Inácio, que Deus abençoe, continue abençoando a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, uma boa semana na paz. E domingo, grande celebração. Venham cedo, porque vai ser bom, desde